Caio. E aí, irmão? Tu fala russo? Falo. Eu, eu só não vou falar russo contigo porque a audiência não vai entender, tá ligado? Mas brincadeira à parte, irmão. Fica à vontade, 100% solto. Caio com a gente aqui. Seja bem-vindo, irmão. Então, boa noite. Agradecer primeiramente o convite, né? Eu acabei de chegar. Não tem nem 2 semanas que eu cheguei, na verdade. Sim, eu fiquei 7 meses no total. E resolvi voltar. Eu acabei aproveitando a folga que eu peguei ali de 6 meses e resolvi vir ver a família e pensar nos próximos passos. Sim, mas olha só, irmão. Como é que é fazer parte do exército russo, cara? Antes, é o seguinte, irmão. Eu sei que tu foi pra guerra, tinha trincheira, tinha bomba, cacete. Sim. Eu sei que o Fala Globo é muito mais brabo que qualquer ucraniano daquele lá. Mas tu fica tranquilo 100% com a gente aqui, que eu te garanto uma parada. Eu não vou soltar bomba em cima de tu, entendeu? Não pretendo te matar, entendeu? Fica de boa. Já é um dia bem melhor. Exatamente. Já é um bom dia. Tu já conhecia o canal, cara? Já, eu conhecia, acompanhava pelos cortes ali. E achei bacana. Acho que foi o primeiro podcast que trouxe essa vibe mais militar ali da polícia também. E bem interessante. Bom demais, irmão. Vamos por parte, vamos começar. Fala pra mim, irmão, como é que é a dinâmica? Se tu assiste o canal aqui, tu já deve ter visto brasileiros que participaram aqui com a gente, né? E aí toda aquela dinâmica, né, do cara sair do Brasil e entender que o lado ucraniano é um lado que, na visão deles, né, é um território que foi invadido, e aí o camarada, em regra, né, todos esses convidados entendiam que, que o russo, ele tava, é o lado errado da história, né, a ponto do cara sair daqui pela liberdade do povo ucraniano. Então, cada um vai ter uma visão. Eu tô te fazendo esse contexto, não pra... A gente quer um podcast, né, a gente não vai fazer uma guerra virtual, até porque seria ridículo da nossa parte. Mas eu tô te dizendo isso porque eu conheço a história da motivação do lado de quem foi lutar na Ucrânia, né? E aí eu queria entender contigo, né? Pô, você é brasileiro, mineiro, né? Paulista. Paulista? Sim. Ah, mas mora em Minas, né? Sim. E aí tu foi pra Rússia, cara. Como é que isso entrou na tua cabeça pela primeira vez, cara? Fala um pouco de tu aí, vamos nessa. Então, a minha vida é bem distante desse meio militar, mas eu sempre acompanhei, gostava de estudar. E esse conflito, ele é bem antigo. Até você falou sobre a pessoa ver lá, a Rússia invadiu a Ucrânia, então a Rússia seria o vilão ali, vou ajudar, vou apoiar o lado que é o... tá sofrendo, né, o coitado. Mas é um conflito muito grande, então se você olhar o quadro pela metade, você não vai entender. Se você pegar o conflito de 2022, tá olhando um quadro pela metade, tem uma parte ali que tá oculta. Mas se você pegar os últimos 20 anos, ou os últimos 10, para ser mais fácil, você vai ver que tem toda uma história, é um conflito interno, né? Começou dentro da própria Ucrânia, de pessoas que nasceram na Ucrânia, mas preferiam se identificar como russos, sofreram opressão por isso, de diversas formas, desde crianças dentro da escola, até famílias, seus empregos, sindicatos. Então, por estudar, por saber o que aconteceu em 2014, eu já tinha a impressão de que em algum momento aquilo iria virar um conflito de verdade. O que aconteceu, acompanhei desde o início. E no final de 2023 ali, conforme estava acontecendo o conflito, eu estava num processo de mudança mesmo, buscar uma mudança de estilo de vida, fazer algo que eu sempre quis, mas às vezes, por estar aqui no Brasil, não é algo que faz parte da nossa realidade. Vi a oportunidade, fui lá e aconteceu. Eu pude viver, ver de perto, e hoje consigo falar com mais propriedade sobre como é estar lá, qual é a realidade do conflito, a mentalidade das pessoas. Tipo, tu tava aqui pensando assim, irmão, como é que é uma guerra? Não tô fazendo nada no Brasil, né? Basicamente. Vou lá, meu irmão, aprender a falar russo. Sim. E tacar umas bombinhas e receber umas bombinhas na cabeça. Na verdade, assim, tinha aquela ideia que a gente vê pela mídia, né? Que não é nem de perto a realidade, mas faz a gente pensar, e se? E eu lá? Porque a gente vê as pessoas falando, acompanha um vídeo que ali tinha brasileiro que fazia muito, meio que um vlog na guerra, ou perto da guerra, pelo menos. E aí eu falava, mas e eu? Será que eu posso causar algum impacto? Será que eu dou conta? Eu fui.
e eu comecei a aprender russo aqui, aprendi o alfabeto, eu meio que me habilitei a receber o idioma, porque depois que você aprende o alfabeto, aprende alguma regra ali, os números, depois é igual criança aprendendo mesmo ali, o pessoal contando e mostrando, perguntando, o pessoal vai corrigindo e foi meio que natural isso. Não foi tão difícil como eu imaginava. Mas e pra chegar lá, irmão? Como é que foi? Ah, eu fui por conta própria, né? Eu comprei a passagem. Como a gente tem o BRICS, todo brasileiro ele tem direito a ficar 90 dias nos países do BRICS sem um visto ali. Então foi pegar o passaporte mesmo, comprar a passagem e ir. E ali eu cheguei em Moscou e procurei um ponto de alistamento para entender como funcionava. Entendi, fiz o alistamento normal, como qualquer cidadão. E a gente passa por um processo médico, depois aptidão física, aí aguarda essa aprovação para depois ir para um campo de treinamento. Mas quando tu sai daqui, tu já tinha um ponto de contato lá? Internet, grupo na internet? Ó, aqui no Brasil falam que os russos é foda. Tipo assim, tá cheio de gente infiltrada aqui, e aí já a lista daqui. Tu não veio aqui me vigiar não, né, irmão? Não. Pelo contrário, Dá um papo eu fui meio que se vira nos 30 ali. E aí fui com um colega que eu conheci na internet, morou no Brasil, é russo e já falava o idioma ali, português fluentemente, até aprendi algumas coisas. E aí quando chegando lá, eu fui descobrindo na prática. Não tinha nenhum grupo de brasileiros que se alistaram, tanto que eu só fui conhecer depois, quando eu já estava ali no processo para retornar, né? Aí que eu fui conhecer o Rodolfo, mas não tinha nenhum outro brasileiro, ninguém que apadrinhou nessa parte, não. Então tu chegou lá sem conhecer ninguém e ficou lá sem ter um brasileiro Sim, no grupo? exatamente. Foi na cara e na coragem, literalmente. E até isso facilitou aprender o idioma, porque assim, o pessoal lá não tem necessidade de aprender inglês, então saber inglês não ajudou muito. Mas eu dei sorte, conheci um russo que morou no Brasil, passou pela Angola, era um oficial. Então tive alguém para falar português ali um pouquinho durante maio, que eu estava no campo de treinamento. E aí foi onde eu aprendi mais. Sim. E assim, porque brasileiro tem esse grupo aqui, tem um monte de gente. Os moleques até na internet, né? E aí, quem quer ir pra Ucrânia, tem um monte de brasileiro. Sim, Do lado exatamente. russo eu nunca vi. Eu nunca vi. O único cara que eu conheci, assim, que chegou pra mim pela internet, foi o Rodolfo. E eu troquei uma ideia com ele pelo Instagram, né? Ele falou que tava baixado, que ele tava ferido, e aí ele tinha o plano de vir no Brasil, né? Como ele já é até cidadão russo, né? Sim. Falei pra ele, cara, o dia que tu chegar no Brasil, faz contato, o podcast tá de porta aberta. Ele tá quanto tempo lá? 10 anos. 10 anos. Então ele já era cidadão de Donetsk. E assim, Donetsk era um território, fazia parte ali da Ucrânia, mas que se tornou independente, né? Buscou independência já em 2014, já ali naquela época dos conflitos mesmo. Então era um território ali parecido com aquela situação que a gente teve no Sul, quando eles queriam emancipar o Estado, meio que tá em conflito com sua própria bandeira. Então, desde aquele período ele já estava lá, então ele já vivia o conflito muito antes de 2022. Sim. E aí ele foi e falou, passou a credencial, falou, ó, o brasileiro tá aqui, realmente, e tal, até pra poder a gente, né, saber quem tá vindo, né? Claro. Aí ele falou, não, o cara tá aqui, tá voltando, lutou aqui, pelo exército oficial. Sim. Aí, beleza. Então, irmão, o que acontece? Vamos lá, pra eu entender. Qualquer brasileiro chega lá, pode ter um ponto de alistamento e pode incorporar? Pode se alistar? Tem dois caminhos, né? Pode ser um mercenário, pode buscar um grupo militar privado, parecido com o Wagner. Hoje ele já faz parte do próprio exército, mas tem outros grupos. Então ele pode fazer parte de um grupo militar privado e depois buscar, mas aí seria o caminho de mercenário mesmo. Ele não é um soldado, ele não faz parte do exército, ele está apoiando o exército. É diferente. Ou você pode buscar um ponto de alistamento. Mas é interessante que, para isso, você busca pelo menos um pouco de aptidão no idioma, para não sofrer muito, para conseguir ter uma comunicação independente ali e fazer esse processo mais tranquilo. Sim. Mas qualquer um pode, acima de 18 anos. Mas não é comum ter brasileiro. Não. Tanto é que você falou que não conhecia ninguém lá. Não é comum. Realmente, tem muitos estrangeiros, mas da América do Sul em si, foram poucos que eu vi. Sim.
Até pela diferença. Não sei. O ucraniano tem quase a mesma cultura do russo, né? E ainda assim o brasileiro vai pra lá e acha um espaço, né? Se identifica, tem um grupo grande. Uhum. É que eu ia te dizer o seguinte, talvez distancia demais, né? Se bem que o Carcará, quando esteve aqui, falou que o russo, a cultura do russo é boa, até que combina Claro. com o brasileiro. Não sei até que ponto. Cara, isso foi uma surpresa muito positiva pra mim, porque o fato de eu ser brasileiro abriu muitas portas que, eu até conversando com alguns colegas depois, falando, se eu não fosse brasileiro, talvez meu caminho fosse diferente aqui no exército, porque quando eu falava que era brasileiro, os caras, pô, bacana e tal, aí já falava do Pelé, falava do... Eles conhecem Futebol. mais futebol, um pouco ali do Rio de Janeiro também, carnaval. Cara, se você soubesse o tanto de russo que tem vontade de conhecer carnaval, de vir pra cá. E esses caras às vezes nem sabem que podem. É bem fácil pra quem é da Rússia também vir pra cá, pro Brasil. Sim. É porque a imagem do Brasil lá fora é essa mesmo, é Sim, futebol e exatamente. samba. Futebol, Infelizmente. samba. É. Eu tentava puxar um pouco pra outro lado, apresentei música, falei um pouco do idioma, ensinei os caras. Cara, até o Michel Teló, os caras conheciam, começaram a cantar e tal, mas realmente é isso que sabem do Brasil, assim. Essa do Michel Teló rodou o mundo porque o Cristiano Ronaldo dançou, não foi isso? É, essa mesmo. Agora, irmão, fala pra mim. Aí tu chegou lá e falou que queria se alistar. Sim. Documentação. Passaporte ali, aí alguns documentos médicos pediram, certidão de nascimento para comprovar mesmo, para ajudar, né, junto com o passaporte. Aí passa exame de sangue, exame respiratório, exame de aptidão física mesmo. Saúde está em dia. Aí a gente vai para um centro de treinamento. Aí já passa a ser tudo por conta do exército. Vestimenta, dormitório, a gente já fica envolvido só nessa parte. Aí passa treinamento de tiro. Depois a gente vai para um campo já um pouco mais avançado ali para conhecendo o terreno, se habituar com o clima, porque é muito diferente. A gente fala Rússia, a gente já associa ao frio ali. Mas não, tanto no sul da Rússia quanto naquela parte do sudeste da Ucrânia, é muito calor. E a temperatura de 36 graus. Então a gente sente meio que em casa. Mas como vai muita gente, muito estrangeiro, eles fazem isso com todo mundo para se habituar, porque isso impacta muito na rotina ali nossa. E aí tu quando tu chega, então tu vai para um padrão alistamento, rapa a Sim. cabeça, Sim. treinamento e como é que é a parte de te incorporar na causa, né? Porque assim, o militar brasileiro não tá tendo conflito. Sim. Então o militar brasileiro ele vai chegar ali, vai seguir aquele ritualzinho, aquele teatrinho, vai fazer as flexões, Sim. vai cantar chave Mike, vai vibrar e tal, matar, morrer, mas lá tá acontecendo, certo? E aí, meu irmão, como é que eles ganham confiança ou para eles precisa de gente vai pra trincheira, chegou, deu treinamento, vai pra trincheira, não importa se tu tá firme na causa, como é que é isso? Pra conquistar tua mente e teu coração. Porque tu chega lá, tu não tem mente e coração. Tu tem, de repente... Vontade, uma expectativa. Sim. Mas assim, correr no sangue ali, a vontade de lutar pela Rússia, tem um treinamento, ainda mais falando de essa parte de inteligência, essa parte do espírito russo. Sim. Como é que eles lidam com o estrangeiro nesse caso? Bom, então, vamos lá. Essa parte de tá no sangue, ele tá na vontade... Isso é meio que individual. É um problema de quando alguém vai lutar por uma bandeira de um país aliado. Mais que é um país aliado, por exemplo, Brasil e Rússia tem uma história. Tanto de parceria comercial, identidade histórica mesmo. Então, você consegue ter uma intimidade com o povo, com a bandeira, mas de estar no sangue, aquela vontade de ajudar, de lutar, isso vai de cada um. Então, assim, dependendo da origem da pessoa... Ali, estrangeiros tinha da Europa, da África, tinham americanos, tinham asiáticos. Então, assim, eles não fazem aquela doutrina pra pessoa, pra ver o quanto a pessoa quer aquilo. Mas é identificável isso. Aí os caminhos são diferentes pra quem tá lutando realmente pela bandeira, ou pra quem tá meio que, vamos ver o que dá, vamos fazer o teste ali. Então, assim, isso durante o treinamento vai sendo perceptível, até porque
diariamente a gente, por exemplo, cantava o hino da Rússia durante o treinamento. Você vê o cara que tá se identificando com a cultura, ou o cara que tá meio que, não, eu só quero lutar. E tudo bem, não é um problema isso necessariamente, porque é uma guerra. Precisa de quem quer lutar. Seja ele, a motivação dele qual for, eles querem quem lute. Inclusive eles usam bastante, né, o exército privado, né? Sim. O mercenário. Então, Exatamente. não importa se é em troca de dinheiro, o que é, eles querem um número lá, meu irmão, guardando a posição. Mantendo a posição pra Rússia, né? Claro. E aí, em que momento que tu... Não sei o que tu poderia passar pra gente dessa preparação, se tem algo impactante, relevante dessa preparação, para que tu inicie, né? Literalmente, diretamente no conflito. Como é que foi a tua preparação? Ou se tu quiser pular pra parte quando tu vai pro conflito? Então, a preparação, assim, ela parte muito do pressuposto que ninguém nunca tirou com um fuzil. Então tem toda aquela parte de você conhecer o armamento, porque hoje, nesse conflito, as pessoas elas têm a liberdade de escolha do fuzil que vai usar. Então, por exemplo, tem a K74, tem a K74M, a K12. Então, primeiro o cara vai se habituar com o equipamento que ele vai utilizar, desmontar, fazer manutenção, porque isso na guerra é primordial para você não acabar desarmado em uma situação em que não tem quem vai te dar outra arma, não tem de onde você tirar outra arma. Então, todo aquele cuidado inicial. Depois você vai passar pela parte de tiro, precisão, a sua capacidade de carregar o equipamento. E aí você, de acordo com sua performance, você vai sendo deslocado ali para cada demanda, para cada região também. Então tinha uma divisão para que as pessoas fossem onde eles acreditavam que iam se adaptar melhor, de acordo com esse treinamento. Mas aí era o quê? Era um grupo só de estrangeiro ou não? Não, a gente ficava junto com os russos. Então, no teu caso, era infantaria? Sim, o primeiro momento foi somente infantaria. Depois foi a infantaria motorizada, que é um pouco diferente ali a dinâmica. Mas a princípio é todo mundo infantaria, sim. E quando tu chega, tu já sabe pra onde tu vai? A região que tu vai? Não. O teu papel ali? Não, isso demora um pouco, porque você pode se alistar em qualquer cidade. Então, por exemplo, eu me alistei em Moscou. Mas aí tem um cara que se alista em Rostov, tem um cara que se alista em Kaliningrado. E aí, de acordo com onde você se alistou, vai ser aquele primeiro briefing ali do exército. Aí depois eles mandam você para um campo de treinamento também que vai variar. E nesse treinamento você vai encontrar todo tipo de pessoa. O cara que foi mobilizado, o cara que assinou um contrato, o cara que fez o alistamento. Então varia muito, primeiro do local onde você se alistou, o dia. Aí eles vão fazendo turmas, montam. E aí, sei lá, 400 pessoas. A gente vai fazer o treinamento com 400 pessoas. É um campo de treinamento bem grande, então comporta. Uma relação? Cara, tu não tinha experiência militar, tinha? Não. E como é que se adapta, cara? Direto assim no... Cara, muito pela força de vontade, assim, porque realmente é tudo diferente. Primeira coisa que pega é alimentação. Depois, sono. O cara tem uma vida normal ali, trabalha 8 horas por dia, dorme ali umas 8 horas também. De repente tá dormindo 3, 4 horas quando dorme. Come também quando dá, o que dá pra comer. Então, isso já no treinamento, já pro cara se adaptar. Então, se o cara não tem aquela força de vontade, ele pede pra sair ali, porque ele já vê que existir na guerra já é uma questão de sobrevivência. Mesmo quando não tem ninguém atirando em você, não tem nenhum drone te caçando, você ainda tem que lidar com umas dificuldades que a vida de um não militar não tem. Então, tem que ter força de vontade, é o principal ali. E aí, a partir disso, os caras vão ajudando, os caras dão aquele apoio moral pra você, tipo, de te ajudar a se adaptar. Tipo, você vê que não é tão ruim assim, ou é, mas você não tá sozinho, isso ajuda muito. E